Esse movimento altista de bancos da semana passada reverte para essa semana ou é com uma correção aí, Sidney? E o pessoal quer que você dê uma olhadinha aí especialmente para BBDC3. Ok, vamos lá. Então, assim, ó, tá falando aí sobre Bradesco. Bradesco a gente segue ainda, né? A gente tá aqui no ponto de teste. A gente tá aqui batendo nesse ponto de teste. Lembrando que nós temos aqui, ó, uma linha de tendência de baixa. E como eu havia falado ali anteriormente no Ibov, que foi reflexo do que aconteceu com os bancos, a gente teve esse movimento altista e a gente até brinca aqui na Top Game, né? Existem alguns momentos que o preço ele começa a sediar algumas regiões. Então, se a gente vê aqui, por exemplo, pegando o primeiro por BBDC4, que é o que a gente tem uma maior liquidez, maior volume aí, então ele está sediando muito essa região dos 21,48. Isso é um comportamento natural quando a gente logo vai ter aí um rompimento, tá? Então, o divisor de águas no 4, BBDC4, vai ser de fato essa região aqui dos 21,48. Ainda continuo confiante, inclusive se a gente considerar pela análise técnica, a gente tem compra no rompimento deste candle aqui, que foi da última sexta-feira, que inclusive veio com volume comprador, e mesmo que hoje a gente ainda esteja caindo, no caso, a gente está com este movimento de queda. Nós temos um suave movimento, deixa eu ampliar aqui um pouquinho mais, a gente tem esse suave movimento de queda, mas não corresponde nem a 20% do volume altista, do movimento altista que nós tivemos aí na última sexta-feira. Isso daqui, esse comportamento é o que a gente chama, né? Basicamente, estamos formando aqui uma bandeirinha. Acredito logo que a gente tenha aí um rompimento desta região. Voltando aqui, indo agora para o próprio BBDC3, o comportamento, o movimento ele vai estar, o gráfico ele vai estar basicamente a mesma coisa. Basicamente não, exatamente, praticamente a mesma coisa. Então ele vem de um movimento de baixa, vem para esta região e começa, como a gente fala, a sediar essa região de máxima aqui. Nós temos, possivelmente, nos próximos dias aí, um rompimento para BBDC3 na região aqui dos R$18,43. Lembrando que por mais que a gente tenha um movimento mais baixista hoje, ele sequer retraiu 50% do movimento que nós tivemos na última sexta-feira. Então aqui, para mim, eu ainda acredito que a gente tem um movimento mais altista para Bradesco. E o Sambi 11, né? Banco Santander estão pedindo também aqui pra gente, o Sidney, por favor. Santander em leilão, né? Santander em leilão aqui, Santander ele já tomou um susto aqui um pouquinho mais intenso. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Creio que deva ter ocorrido algo mais pontual com o próprio Santander. Santander em leilão aí. Santander ele já está um pouquinho mais feio aqui. Só que a gente ainda assim tem volume. Tá bem brigado, tá? Creio que isso daqui tem cara de alguma notícia em específico para Santander. Santander em leilão aqui na região dos R$36,01 neste momento, mas mesmo assim a gente ainda assim também tem linha de tendência de baixa aqui. O Santander, no caso já específico de Santander ele não pode perder essa região, que seria esse fundo anterior aqui dos R$35,21. Se ele perder essa região aqui, descaracteriza um movimento mais altista para mim, e a gente começa a cogitar aí que ele venha buscar a região aqui dos R$34,20 aqui embaixo. Mas se a gente vê também, olha só, a gente tem um triângulo aqui, né? Até então, a gente tem a formação de um triângulo aqui, e cada vez ele vem tentando aqui já cogitar essa região de máxima aqui na resistência, fez um rompimento falso e agora está em processo de abertura. Só muito cuidado para quem está querendo entrar aí agora, eu só chamaria atenção para tomar um pouco de cuidado logo nesta abertura. O papel está brigado, estão brigando ali nele no leilão, só tomar um pouquinho de cuidado com posições vendidas, tá? Então pode ser que você venda aqui e ele já rasgue novamente, devolvendo o movimento mais altista, lembrando que o fundamento do setor ele ainda está um movimento mais altista. Olharia mais com uma ótica mais vendedora, somente perder na região dos R$35,21 para Santander. Ô Sidney, só para a gente fechar esse setor aí rapidinho, a Aline, ela acabou de pedir BBAS3. Vamos dar uma olhadinha em Banco do Brasil, por gentileza? Aí a gente troca o setor.
Vamos sim, vamos lá. BBAS 3. BBAS 3, Banco do Brasil foi um dos bancos aí, né, ultimamente que eles mais se destacaram do setor, foi o banco aí que mais se destacou no quesito também de análise de fundamentos, na área mais fundamentalista. É um dos bancos ali entre os seus pares que para investimento é o que enquadra-se mais interessante neste momento em relação aos fundamentos que ele tem, ao preço em relação ao lucro que ele tem, o que a gente chama aí também de PL, né? Então, ótima oportunidade para investimento. A gente viu uma reação dele um pouquinho melhor que os seus pares, e aí a gente começou a olhar por aqui, ó. Então vamos lá, nós tínhamos essa região aqui dos R$ 31,03, o papel ele já veio engatando o movimento de alta, nós temos aí uma tendência mais altista para os últimos dias, esse é um dos bancos, né, que ele está aí segurando o movimento firme e forte para cima, então nós temos essa linha de tendência de alta bem clara, o que acabou segurando o preço aqui, graficamente falando, foi a média de 200, e aí coincidiu exatamente a média de 200, que é essa média aqui, essa média de 200 com uma região de resistência. Então já era esperado que a gente tivesse esse movimento e ali fosse uma barreira para o papel. De qualquer forma, a gente costuma olhar assim, ó, fundo, 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 fundo. Então a gente tem cada vez fundos mais altistas. O divisor de águas aqui, a gente começa a ter novas entradas no rompimento da máxima do candle anterior ou no toque da 200 também. Só tomar um pouquinho de cuidado, a zona de atenção ela vai ser se o papel ele começar a perder a região dos R$ 31. Enquanto o Banco do Brasil não perder essa região dos R$ 31, eu também continuo acreditando com o movimento mais altista dele. Se perder essa região, muita atenção que aí existe uma possibilidade real no curtíssimo prazo dele vir buscar aqui a região dos R$ 30,20. Perder na região dos R$ 30,20, aí a gente já começa a olhar para uma ótica de tendência mais baixista. Enfim, enquanto ele não perder a 200, que a 200 aqui, inclusive, ela passa a segurar o preço, a gente continua tendo movimento de correção e movimento de alta para o Banco do Brasil.